Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar sequência à leitura do mangá de Sousou no Frieren. E a partir desse vídeo, nós finalmente vamos começar a saga de Eldorado, uma das melhores e se não a melhor saga dessa obra. E para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tô acompanhando Sousou no Frieren quase toda semana. Então eu comecei a ler o mangá a partir do momento em que a primeira temporada acaba. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu após o final da primeira temporada até chegar em Eldorado, veja na descrição e também no card no final do vídeo que vai ter um link que vai te levar pro primeiro vídeo, beleza? Mas dito isso, vamos para a história. E o capítulo começa mostrando a Frieren, a Ferne e o Stark acampando em sua jornada para o norte. E nesse momento eles recebem, no caso a Ferne, recebe uma outra carta da Associação Mágica, né, que ela é maga de primeira classe pela Associação Mágica. Então ela recebe uma carta que está chamando ela para uma nova missão. E ela fala também que dessa vez a carta não é bem da Associação Mágica, e sim do Lernen. Não sei se vocês vão lembrar desse cara, mas o Lernen é aquele cara que atacou a Frieren no final do exame de mago de primeira classe, até que machucou o ombro dela. Acho que vocês lembram quem é ele. Se não lembrar, vai ter a foto dele na tela em algum momento. Mas então, ele fala que tá precisando delas, do grupo. Só que a Frieren logo fala o seguinte: olha, se não é da Associação Mágica mesmo, e sim dele, de um membro, a gente não precisa aceitar. Então deixa isso pra lá. Só que a Ferne fala que, né, tem um grimório como recompensa. Aí a Frieren fala: olha, então estamos começando a conversar, então vamos aceitar. E aí eles aceitam e vão para um lugar que foi indicado na carta. E quando eles chegam naquele local, eles têm uma visão assim muito espetacular, que é uma cidade inteira transformada em ouro. A cidade era toda, assim, feita de ouro. E ainda tinha uma barreira enorme que protegia, entre aspas, a cidade. E aí todo mundo olha e fala: nossa, o que é isso, né? Tipo, uma cidade de ouro, ela realmente existe? Porque haviam lendas, e quem acompanhou essa série desde o início sabe que essa cidade de ouro já foi citada em outros momentos do mangá. E a Frieren explica que essa cidade é a cidade fortificada de Weise. É algo assim, mas o nome da cidade vai estar aqui na tela também, porque em alemão eu não sei se minha pronúncia está certa. Mas ela diz que essa cidade foi transmutada em ouro, ou seja, ela foi transformada em ouro por um dos caras mais perigosos que existem no mundo, que é o Macht. E a Frieren diz que esse Macht era um dos 7 sábios da destruição. E não só isso, ele era o mais poderoso de todos os 7 sábios. Então assim, de todo o exército Rei Demônio que enfrentou o grupo do herói, ele era tipo o segundo ou terceiro mais forte, incluindo o Rei Demônio. E a Frieren também diz que essa barreira que existe ao redor dessa cidade dourada, ela serve para manter o Macht preso. Ou seja, é bizarro imaginar que um cara tão poderoso daquela época tá vivo até hoje. Só tá preso, mas tá vivo. E ela disse que tá ainda mais surpresa por saber que a missão dela era auxiliar o guardião dessa barreira, que por sinal era o Denken. Vocês vão lembrar daquele tiozinho, aquele velhinho, que saiu no braço no exame de mago de primeira classe. Vocês lembram dele, né? Se não lembrarem, vocês vão ver a imagem dele aqui, e ele vai ser muito participativo, então vocês não vão esquecer mais quem é o Denken. E o Denken, que estava lá do lado deles, falou que ele pediu pessoalmente para a Ciri para deixar ele ser o guardião dessa barreira. E isso porque a cidade dele foi recentemente consumida pelo ouro, né? E aí o Stark, vendo aquela cidade de ouro ali, ele pergunta: aqui, você então é dessa cidade aí? Ele falou: não, essa cidade é a cidade fortificada de Weise, como eu falei. E nessa cidade tinha um comandante, um líder, que era chamado de Gluck, que era como se fosse o meu padrasto, disse o Denken. Então era alguém que ele considerava da família, mas que não era exatamente da família dele. Não era família de sangue. E ele disse que o vilarejo dele está um pouco ao norte, está mais ao norte da cidade fortificada de Weise. E aí a Ferne fica encucada e fala o seguinte: aqui, você disse que a sua cidade foi recentemente consumida pelo ouro, mas peraí, essa barreira existe há mais de 50 anos. E o Denken confirma, realmente a barreira já tem mais de 50 anos, só que o grande ponto é que Eldorado, que é essa cidade toda transformada em ouro, ele não para de se expandir. Então todo ano, alguns metros ou quilômetros são transformados em ouro, né? Então Eldorado está crescendo e consumindo tudo ao redor.
até que chegou no vilarejo dele e consumiu o vilarejo dele. E ele fala, inclusive, que uma das funções do guardião dessa barreira é, além de checar se a barreira tá ok e tudo mais, é aumentar ela de tamanho, é expandir ela um pouco mais, para ir acompanhando a expansão do ouro. E aí a Frieren, ao ver aquela barreira, ela até fica meio curiosa e fala assim, olha, então foi a associação mágica da Ciri que colocou essa barreira? Aí o Denken confirma, diz que sim. E ela diz que ela não consegue nem imaginar a Ciri fazendo isso, porque ela falou assim, olha, é muito a cara dela resolver a parada na porrada. A situação normal, o que a Ciri faria em situações normais, seria vir e matar o cara, né? Só que ela falou, mas bom, eu acho que manter a barreira é bem prudente, é bem mais inteligente, né? Então, mas ela estranhou, porque isso é pra saber como que é a cabeça da Ciri, que eu sempre falo dela aqui, que a mente dela é muito focada pra combate, você pode ver que ela sempre rejeita tudo que não é usado pra luta, enfim, ela normalmente resolve a coisa na porrada mesmo, na violência. Só que dessa vez ela resolveu fazer essa barreira. E aí, o Denken falou que ele, como guardião da barreira, ele tem a autorização para atravessar essa barreira e entrar em Eldorado. E que ele, inclusive, já entrou lá dentro... O velho tá doido. Ele já entrou lá dentro para visitar um túmulo que ele queria ter visitado. E quando ele falou isso, a Frieren chegou e falou assim... Percebeu, na verdade, uma ambição estranha dele. Como se ele estivesse tentando ou cogitando enfrentar o Macht. E na hora que ele falou, que ela percebeu isso, ela mudou completamente. Porque a Frieren deixou bem claro que se essa missão envolver um combate com o Macht, ela tá fora. Então ela fala assim, olha, essa missão é furada. Ela até pega o grimório dela e fala assim, Ferne, devolve. Não vamos aceitar essa missão, tamo fora. E aí todo mundo estranha. Aí chegou a Ferne e falou, mas Frieren, como assim a gente vai só abandonar a missão? E o Stark até fala o seguinte, pô Frieren, isso nem parece você. Aí ela fala assim, como assim nem parece comigo? Eu sempre priorizei a vida de todo mundo em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa. E o que eu tô fazendo é exatamente isso, é priorizar a vida de todo mundo. E aí o Stark fala, cara, você não tá exagerando um pouco? Tudo que nós fizemos até aqui foi enfrentar demônios. E a Frieren fala o seguinte, cara, você não tem ideia do que é o Macht. Eu já enfrentei o Macht uma vez no passado e eu fui derrotada. Ele foi um daqueles 11 seres que conseguiu derrotar a Frieren. E na hora que ela fala que foi derrotada, todo mundo ficou meio tipo... Caraca, né? Então o bicho é brabo mesmo. Mas a Ferne resolve dar um incentivo. E fala o seguinte... você foi derrotada por ele igual foi pelo qual? Aquele demônio que tinha aquela magia que eles copiaram. Você lembra logo no início que a Frieren e a Ferne matam ele? Que era um demônio que estava pedrificado? Vocês vão lembrar desse bicho. Então, e a Frieren já tinha ficado muito mais forte que ele. Então a Ferne usou essa estratégia. Falou, Frieren, assim como o qual tinha te vencido e agora você já venceu ele com muita facilidade, o Macht pode ser a mesma situação. E a Frieren diz que não. Diz que a situação com o Macht é completamente diferente, que o qual não é nada comparado ao Macht e que até hoje ela não consegue se ver vencendo o Macht. E ela fala que a forma mais segura e mais inteligente é deixar o Macht preso lá por séculos ou até milênios, porque um dia ele vai morrer de velhice. Demônio vive menos do que elfo, então se deixar ele preso naquela barreira, tudo bem, ele vai morrer um dia lá preso, né? E Eldorado vai crescer, pode consumir algumas áreas ao redor, mas não vai ser o fim do mundo. Então a Frieren defende que essa é a melhor ideia. E nesse momento, o Denken falou que também acreditava que isso seria o suficiente. Mas ele diz que, na verdade, ele é um homem até bem sem coração. Porque ele diz que quando a mulher dele morreu, né, ele sempre falava que um dia iria visitar a cidade dele, um dia iria visitar o túmulo dela, mas ele sempre usava a desculpa do cargo dele, do trabalho dele, para nunca ir visitar. E ele fazia isso por medo de relembrar daquela vida que ele tinha, que ele nunca mais vai ter. Né? Aquelas são águas passadas que não tem como ele voltar a ter. E aquela época era a época que ele realmente era feliz, né? Que ele amava muito a esposa dele, ele vivia numa cidade maravilhosa que ele adorava, então voltar para lá, na cabeça dele, era um medo quase instintivo. O medo dele era reviver tudo aquilo e voltar a sofrer por uma coisa que ele nunca teria. Então ele sempre meio que se sabotava e nunca tinha coragem de voltar e visitar o túmulo da mulher, nem a cidade natal dele. E ele só mudou com o conselho do Lernen, né, que o Lernen falou que a cidade dele foi consumida pelo ouro, né, foi consumida por Eldorado, que está se expandindo. Então
o Lernen falou, cara, é hora de você ir lá. E aí o Denken tomou a decisão de virar o protetor da barreira para poder finalmente visitar a cidade dele. E o Denken ainda diz que quando ele assumiu a barreira, não foi com nenhuma intenção de ser um herói ou de salvar ninguém. Não foi por heroísmo. Foi porque ele queria ir ver a cidade dele em ruínas, tudo destruído, para finalmente conseguir deixar essa vida dele para trás, para finalmente conseguir esquecer isso tudo e depois viver ali na barreira os últimos dias de sua vida, porque ele já tá velho, ele sabe que não vai durar muito tempo. Então ele só queria ter uma vida em paz e finalmente conseguir desapegar do passado. Esse era o objetivo dele. Ele nunca foi com a intenção de combater o Macht, nem de salvar a vila. Só que quando ele virou de fato guardião da barreira e atravessou a barreira para ir lá pro vilarejo dele, ele tomou um susto, porque toda a cidade estava exatamente como era quando ele saiu. Estava tudo preservado. Ele começou a andar pelos lugares e ele via a praça onde ele ficava com a mulher dele, os locais que eles passeavam, as casas, até a igreja que ele casou com ela, estava tudo em perfeito estado, só que transformado em ouro. E então aconteceu exatamente aquilo que ele tinha medo, o motivo pelo qual ele estava evitando o Eldorado, que era reviver todas aquelas emoções, todas aquelas sensações. E foi isso que aconteceu. Quando ele viu a cidade dele em perfeito estado, ele começou a sentir uma enorme culpa. Além da saudade de tudo que ele estava sentindo da vida dele antiga, ele ainda teve um grande remorso, porque ele começou a falar, cara, o que eu estava fazendo? Por que eu passei tanto tempo da minha vida fingindo que isso era um conto de fadas? Que essa minha história não existiu. Então, pra ele, essa atitude dele foi extremamente sem coração, inclusive pela própria esposa dele, que ele nunca nem foi visitar o túmulo. Só que, por enquanto que ele falava isso, a Frieren também começou a se relembrar do passado e lembrar que ela teve alguns momentos muito parecidos com o do Denken. Porque uma vez o Himmel pediu pra ela pra usar aquele jardim de flores que ela faz, aquela magia favorita dela. Só que quando ela usou, o Himmel percebeu que a expressão dela ficou meio triste e desolada. E aí ele quis saber o porquê que você tá com essa expressão. E a Frieren fala que essa era a magia favorita da mestra dela. E que desde então, ela não tinha coragem mais de usar essa magia. Porque essa magia lembrava a mestra. Mais ou menos o que aconteceu com o Denken, né? Que ele ficou muito tempo sem ir ver o lugar por medo, porque lembrava a mulher dele, a vida dele. E ela fez a mesma coisa, só que por milênios. Por um milênio, né, que ela ficou sem usar aquela magia. Só que o Himmel falou o seguinte: olha, Frieren, eu sei que a sua vida foi muito difícil, eu sei que você passou por coisas terríveis, e eu consigo ver. Mas você não conseguiu perceber uma coisa até bem clara. Aí ela fala, o quê? Que assim, o tempo com a sua mestra foi maravilhoso. Então tá tudo bem em lembrar. Tá tudo bem em lembrar. Lembre, relembre, reviva isso. Não tem nenhum problema quanto a isso. E aí ela meio que lembrou essa história do Himmel e se viu no Denken por um momento. Mas o Denken fala o seguinte: olha, tudo bem, eu sei que vocês não quero exigir de vocês que vocês me ajudem, porque é uma missão muito arriscada. O que eu vou fazer não é uma coisa trivial e o pedido de ajuda de vocês não foi nem da Ciri, foi do Lernen, que é meu amigo, então foi um pedido emocional dele, não foi racional. Ele falou assim, eu entendo vocês não quererem ajudar, então eu peço desculpa por ter trago vocês aqui e tudo mais, e eu vou seguir meu caminho sozinho. E aí ele ia indo embora, quando a Frieren então resolveu, né, visto a semelhança entre os dois, o passado dos dois, ela resolve falar, tá bom, nós vamos te ajudar, até certo ponto, né, sem se envolver em combate, mas nós vamos te ajudar. E como é de se imaginar, o Denken ficou surpreso com a Frieren ter aceitado essa missão maluca, e então resolve chamar tanto a Frieren como o grupo dela para uma espécie de cabana, é uma casinha que tem lá por perto. E essa casinha, segundo o Denken, é onde o guardião da barreira fica. Então quem tem a missão de guardar a barreira, normalmente fica hospedado nessa casinha. Então é onde agora eles vão ficar. E já dentro da casa, você consegue ver, é claro o desconforto da Frieren, que ela fica o tempo inteiro preocupada. Ela começa a olhar para a barreira e começa a falar, bom, nessa distância aqui a gente consegue se ocultar do Macht, qualquer coisa. Você vê que o clima tá bem pesado. E não só para Frieren, porque a Ferne praticamente começa a passar mal. Ela começa a se sentir extremamente mal, fica pálida e até precisa sentar num lugar por um momento. E aí o Denken fala, me desculpa, eu fui até meio insensível. Eu deveria ter avisado que quando você está perto da barreira e você tem uma sensação mágica
uma sensação de mana bem evoluída, você se sente muito mal. E aí o Stark falou, é coisa de mago, né? Esse negócio de sentir mana e tudo mais. Eu imagino, porque, pô, esse cara deve ter uma mana, assim, bizarra, gigantesca de grande pra ter tanto poder, né? Só que a Ferne fala que é meio que o contrário. É como se essa área inteira tivesse morta, porque ela não consegue sentir mana alguma. É como se tivesse um silêncio total ali de mana. E ela fala, cara, é impossível um ser tão poderoso assim não deixar nenhum vestígio. E mais, a cidade inteira foi transmutada em ouro por meio de alguma magia. Era pra emanar um tipo de mana, mas não tem nada. Ela falou, é como se fosse uma camada de ouro de verdade, não feito por magia, mas um ouro de verdade. E a Frieren fala, a questão é um ouro de verdade? E aí ela não entende muito bem e ela começa a explicar um pouco mais do poder do Markt. E ela fala que o poder do Markt é a transmutação de ouro universal de Algoze. E a Frieren completa dizendo que essa magia consegue transformar qualquer coisa do mundo em ouro. Tipo, qualquer coisa mesmo. E também é uma maldição. E por isso que ela não tem bem uma mana e é tão difícil de perceber. E ao ouvir esse termo maldição, o Stark já fala, tá, entendi. Então é aquele tipo de magia que os magos não conseguem perceber direito e que é necessário ter um clérigo, né, um sacerdote, com magias da deusa para conseguir desfazer essa maldição dele, certo? Só que a Frieren fala, não é bem assim. Porque o Markt, durante a Guerra Infinita lá com o Rei Demônio, ele transformou inúmeras pessoas, inúmeros guerreiros em ouro. E nunca, jamais, nenhum sacerdote conseguiu desfazer o efeito. Ou seja, o efeito da transformação em ouro dele é permanente. E isso você tem que ter em mente daqui pra frente, toda essa saga. Nunca ninguém conseguiu desfazer o efeito da transformação em ouro. E isso vai ser muito importante lá pra frente, porque só saiba que é muito importante. E ela fala que o caso da transformação de ouro do Markt é tão insana que a magia da deusa não funciona pra desfazer. Não adianta ter magia da deusa. A magia dele é imperceptível, de forma que você não consegue se defender de forma eficiente. Não tem nenhuma magia conhecida que se defenda dela. Talvez, depois vai revelar algumas outras coisas da Ciri, etc. Mas assim, é quase impossível se defender da magia dele e não dá pra escapar. Fugir também não é uma opção. Cara, você não defende, você não foge, você não desfaz. Entende? Então, por mais que seja uma magia aparentemente simples, transmutar alguma coisa é extremamente apelona. E aí a Frieren diz o seguinte, não tem como encarar o Markt. Para encarar o Markt, a gente tem que estar com a Ciri junto. Isso mostra que essa Ciri é realmente muito braba, porque sem ela não dá jeito. A Frieren reconhece que não tem como. Mas o Denken fala o seguinte, olha, agora eu vou te contar então do meu plano. O que eu tenho planejado e por que a Edel e o Lernen estavam aqui. Vocês vão lembrar que a Edel é aquela menina de poderes mentais, que é uma maga de segunda classe, se eu não tô enganado. E o Lernen é aquele cara que atingiu a Frieren. Mas nesse momento, o mangá corta e mostra exatamente a Edel e o Lernen conversando. E nessa conversa, a Edel diz que estar em Eldorado foi um inferno, foi horrível. Ou seja, eles estiveram também lá dentro da cidade. E aí o Lernen fala o seguinte, eu imagino que tenha sido difícil, mas pelo menos nós conseguimos informações muito úteis para o Denken. E a Edel fica um pouco encucada e pergunta o seguinte, olha só, eu percebi que você se dedica muito a ajudar o Denken. Por que isso? E aí ele fala então que ele vai explicar a história dos dois. E o Lernen disse que ele conhece o Denken há muitos e muitos anos, quando eles eram bem jovens, porque o Lernen era um mago imperial e o Denken era um mago do exército. Então eles ficaram muito amigos, se deram muito bem, só que o Lernen conta também que ele não tinha muita habilidade para lidar com outras pessoas. Ele nunca foi bom nisso. E então ele cometeu algum erro e foi mandado embora, ele foi demitido. E a única pessoa que ficou ao lado dele até o fim, até não ter mais chances, que defendeu ele em todas as instâncias possíveis, foi o Denken. E nesse momento, ele criou uma dívida de gratidão muito grande com o Denken e falou que, de alguma forma, algum dia, ele iria retribuir o Denken pelo que ele fez. E o Lernen também disse que ele admirava muito o Denken porque ele tinha um entusiasmo que ele nunca teve, além também dele ser um marido extremamente devoto e que sempre estava falando da mulher dele e que ele conseguia ver o quanto que ele amava. E mesmo após a morte da mulher dele,
ele vivia pensando nela, falando sobre ela, e que ele admirava muito esse ponto do Denken. E que ele falou que agora talvez seja o último momento da vida dele também para poder retribuir e ajudar o Denken. E é por isso que ele está se esforçando tanto. Só que ao ouvir isso, a Edel meio que falou o seguinte: olha, isso está um pouco tarde demais, vocês deveriam ter feito essas coisas antes. E o Lernen disse o seguinte: olha, nós somos seres humanos com um tempo de vida muito limitado, e tanto eu quanto o Denken, nós não conseguimos perceber a tempo que um dia não é um tempo que existe na nossa vida. E ele quis dizer que essa expressão, um dia, nunca existe no calendário de ninguém. Ela não faz parte da nossa vida. Por exemplo, o Denken ficava trabalhando e sempre falando o seguinte: um dia eu vou lá ver a minha cidade, um dia eu vou visitar o túmulo da minha esposa. Enquanto o Lernen ficava pensando: um dia eu vou retribuir o Denken. E esse um dia nunca acontece. Um dia não é uma data específica. Ele não tem prazo, ele não tem meta, ele não tem nada. É algo subjetivo e isso não existe no tempo de vida das pessoas. É que nem aquela pessoa que vai se encontrar quer marcar um encontro com você e fala: um dia a gente marca. Esse um dia normalmente não chega. Não é verdade? Então ele quis dizer isso, que essa expressão um dia não faz parte do tempo de vida de ninguém. Só quando você realmente estipula uma data é que algo acontece. E ele fala que, infelizmente, eles não perceberam isso a tempo. E assim como o Denken, que se sente muito culpado por não ter voltado para a cidade dele e se sente uma pessoa horrível por isso, o Lernen é a mesma coisa. Porque ele falou o seguinte: olha, eu poderia ter retribuído o Denken em vários momentos da vida dele. Por vários momentos ele passou por dificuldades, ele precisava de ajuda, mas eu nunca fiz nada. Eu sempre deixava pro futuro. E agora, essa é a última chance de um velho fraco, já como eu, e também o Denken, de realizar os seus objetivos, de fazer aquilo que nós queremos fazer e que deveríamos fazer. E o Lernen diz que é por isso que tanto ele quanto o Denken estão colocando tanta força e tanto empenho nessa missão. E ele acredita que o Denken vai mostrar um esforço e algum feito magnífico nessa missão de Eldorado. Só que aí o anime corta e mostra o Denken e a Frieren e o grupo dela. E nesse momento o Denken tá começando a explicar o plano dele, enfim, tudo o que ele sabe, como que vai ser o plano contra o Makt. Só que a Frieren fala o seguinte: olha, pode parar tudo, e eu quero que você comece pela conclusão. Porque ela quer saber já o que estão esperando, qual vai ser o final. E aí ele fala o seguinte: bom, a conclusão é que é impossível vencer o Makt. E aí a Frieren fala: beleza, então assunto encerrado. Aí chega o Stark: não, pera aí, calma, vamos ouvir a história inteira do cara. E aí chega o Denken e fala o seguinte: vencer o Makt é impossível, mas... E aí esse mas fica pro próximo capítulo, porque eu já adaptei aqui 2 capítulos do mangá, então eu vou deixar o próximo pra próxima semana, beleza? E se vocês então gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal para não perder outros vídeos como esse, porque eu vou acompanhar toda a história de Eldorado aqui, então se inscreve para não perder outros lançamentos. Também deixa um like, porque ajuda muito o canal, e também comente o que vocês estão achando, se tem alguma sugestão, alguma coisa, porque o seu comentário, além de ser um feedback pra gente, também ajuda muito o vídeo, beleza? Então eu conto com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.